Oi, pessoal! Neste episódio do Nexo Cash, nós temos aqui o conselheiro da ABEMAR, João Leal. Meu amigo, seja bem-vindo. Satisfação grande. Wagner está aqui novamente na Marandu, onde o desenvolvimento econômico é impulsionado pela inovação, especialmente por a gente ter a oportunidade de dialogar sobre a 7ª edição do Seminário da Economia do Mar, a 3ª edição nacional, que vai acontecer aqui no dia 14 de maio, no Maranhão, lá na FIEMA. Boa, maravilha. Isso aí é um assunto que realmente está em evidência. O poder público, junto com a iniciativa privada, eles estão procurando muito dessa informação, porque a gente tem uma costa do nosso estado aqui bem abrangente, que deve ser mais explorada nessa atividade econômica. João, tu poderia estar falando um pouco mais do trabalho que a ABEMAR vem fazendo nacionalmente e o que vocês têm para esse seminário aqui em São Luís? Excelente pergunta, Wagner. A ABEMAR é a Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar. Como você bem sabe, a gente vive a década dos oceanos, né? De 2020 a 2030, a ONU fez esse apontamento. Entendo eu que a economia do mar é a nova fronteira para a humanidade, seja no plano da segurança alimentar, seja do plano da segurança energética. E como você muito bem colocou, o Maranhão tem a 2ª costa, né, no Brasil. Ao longo dos 8.000 quilômetros de costa que temos, o Maranhão é a 2ª maior costa, depois da Bahia, em terceiro lugar, o nosso Rio de Janeiro. E nós, quando digo nós, Wagner, Rio e Maranhão tem uma série de identidades nesse plano, né, na perspectiva do turismo, na perspectiva da pesca, né, das energias, né, o Maranhão está inserido nessa nova fronteira energética que é a margem equatorial, portos, terminais. Até tive uma visita hoje no Porto de Itaqui que muito me impressionou. E a ABEMAR ela surge exatamente nessa perspectiva. Eu diria que a ABEMAR é uma spin-off do Sinaval, Sindicato Patronal da Indústria Naval, onde o Rio de Janeiro já teve um grande protagonismo. E esse aquecimento recente das novas encomendas que surgem, especialmente por conta das hidrovias, das embarcações que serão necessárias para a nova matriz energética que chega, que são as eólicas offshore. A gente vê essa recuperação do setor importante, que emprega muita gente. Então, a ABEMAR ela surge com essa missão de orientar o desenvolvimento de todas essas verticais. Nesse sentido, em 2024, no Caminho Niemeyer em Niterói, a gente organiza o primeiro seminário da Economia do Mar, justamente apontando e destacando essas verticais que o Estado do Rio de Janeiro possui. Depois da primeira edição, essa foi organizada pela FACERJ, onde eu também atuo, que é a Federação das Associações Comerciais, entendíamos que precisaríamos de uma legitimidade institucional para percorrer a costa. A FACERJ faz um acordo de cooperação técnica com a ABEMAR, eu me torno conselheiro da ABEMAR, e chegamos aqui à 3ª edição. Tivemos no ano passado, em 2025, tivemos no Rio Grande do Sul, né, no Rio Grande, o destaque maior do seminário foi a indústria naval. No ano passado também tivemos no Amapá, que também faz parte dessa nova fronteira, né, de energia, que é a margem equatorial, e viemos aqui para o Maranhão também para abarcar o assunto da margem equatorial, com grandes atores que virão, dentre outros pilares, né, passando pela pesca, pelo esporte, pela tecnologia, e também desenvolvendo novos negócios. A gente vai ter um painel dedicado a como fazer negócios com a Petrobras. Então, a gente está bem animado, Wagner, em promover um evento que, no final do dia, vai gerar prosperidade para o Maranhão. Legal, João. E o pessoal que vai estar vindo para esse seminário? Você pode estar falando quem são os envolvidos? Com certeza. A gente tem algumas presenças já confirmadas bastante relevantes nesse cenário, como, por exemplo, o presidente da Transpetro, o Sérgio Bassi vai estar aqui, né? A Transpetro é uma empresa subsidiária vinculada à Petrobras, que cuida de toda a parte logística. O Porto de Itaqui, como disse, muito me impressionou pelo seu calado natural de 9 metros, a sua expansão anunciada pelo diretor Arthur, no que se refere a novos berços de atracação. Então, uma figura central nesse evento. A gente vai ter o Carlos Cabral, que é o diretor de exploração de petróleo e gás
do Ministério de Minas e Energia. A gente vai ter também o Daniel, do Ministério de Portos, que integra a Secretaria Executiva das Hidrovias. Né? A gente tem alguns colegas, né, digo de Estado, porque até pouco tempo eu atuei lá na Cenemar, que é a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. Então, a Gabriela, que hoje é a subsecretária de Economia do Mar, vai estar aqui. A gente vai ter a secretária Priscila Sacalém, que é a secretária de Transporte, vai estar presente. A Fernanda Curdi, que foi secretária de Desenvolvimento Econômico, que hoje atua como diretora da GRIO, vai estar aqui. Renato Regazzi, professor do INSPER, quando a gente vai falar que vai abordar uma temática super importante, Wagner, que é a certificação Selo Azul Cidades Costeiras, considerando os 35 municípios costeiros com a Amapá tem, a gente procura cooperar no sentido de qualificar os executivos municipais para que melhor aproveitem esse vetor de desenvolvimento, que é a economia do mar e a economia azul. Devo ter esquecido alguns atores, mas são muitos. A gente tem duas empresas multinacionais, Wagner, a Bienergia, uma italiana, e a Barlavento espanhola, para a gente falar de uma outra vocação da economia do mar do Maranhão, que é a matriz eólica offshore. O Maranhão possui alguns projetos em fase de licenciamento. Então, a gente está muito animado em difundir, né, esse vetor de desenvolvimento econômico sustentável nesse evento que vai ser realizado no dia 14 de maio, lá na FIEMA. Inscrições abertas, pessoal. A capacidade, a gente até estava discutindo, né, Wagner? Isso. Aqui nos bastidores é limitada, mas ainda há tempo de se inscrever. É muito bom saber, porque a gente vai ter um nível técnico de um quadro de participante muito bom. E aí a gente já tem informações que muitos dos secretariados que fazem parte do poder público, tanto os municipais e estaduais, já confirmaram presença. Isso aí é muito bom. E além da iniciativa privada, soube que até está vindo gente de estados vizinhos para participar, para entender melhor como é que funciona a política da economia do mar. Então, tem muita gente interessada. Além de ter a parte acadêmica, né? Os nossos estudantes, os nossos professores, mestres, então todos envolvidos e muito interessados nessa temática. Agora, João, você tocou em alguns setores que realmente a gente tem esse potencial. O que a gente pode estar vislumbrando no curto prazo, que junto o poder público com a iniciativa privada, que a gente pode acelerar esse processo até que a gente chegue na concretização da margem equatorial. A gente tem outros setores que você citou aí, que você desenvolveu, acompanhou aí no restante do país, que a gente pode estar trazendo aqui para a nossa região. Então, Wagner, até antes de começar a discorrer sobre essa questão preparatória, que é fundamental, queria também destacar a presença de grandes presenças maranhenses nesse seminário. A gente vai ter a presença do nosso presidente da Gasmara, Allan Kardec, faz um belo trabalho à frente da Gasmara. O Maranhão tem um destaque na geração termoelétrica com base no gás onshore. Com o advento da margem equatorial, essa produção ela vai ser potencializada, sem dúvida alguma. A gente vai ter o professor Oswaldo, da Universidade Federal do Maranhão, né? A gente vai ter a Orquelina, que preside o Porto de Itaqui. Então, esse Melt Rio-Maranhão promete demais. Mas, como você falou, na minha visão, o Brasil ele vai se desenvolver a partir do norte do país. O norte do país ele já tem uma condição logística diferenciada, né? Especialmente o Maranhão, né? Arco Norte, região do Mato Piba, é aqui que você consegue escoar, né, uma produção agrícola que é super relevante no PIB nacional, né? Eu entendo que o Maranhão ainda pode melhor explorar suas hidrovias, por isso que é importante a presença do Ministério de Portos aqui, para que a gente possa debater e encontrar os melhores caminhos. E penso também, de forma assertiva, como você colocou, que a gente precisa olhar para a qualificação de mão de obra. No Rio de Janeiro, na época que atuei na Cenemar, né, há pouco mais de um mês eu não estou lá, estou me dedicando, né, lá ao Sebrae, onde eu atuo, a Bemar, sou amante da política pública, mas nesse momento escolhi outros caminhos que não a Cenemar, mas os amigos que lá tenho estão fazendo um brilhante trabalho. E um programa que eu tive a oportunidade de lá desenvolver chama-se Empregos Azuis, o Mar de Oportunidades.
Foi uma cooperação com a Firjan, né, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, aqui FIEMA. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente Renner para que venhamos a trazer esse programa bem sucedido aqui para o Maranhão, onde a Firjan no Rio de Janeiro nos concedeu 2.000 bolsas, olhando para profissões voltadas para a vocação que o Rio de Janeiro tem no Maranhão, que é a economia do mar. Então, a gente teve uma procura muito grande, a gente começou já qualificamos mais de 2.000 profissionais, e é interessante porque as oportunidades já existem. Então, você consegue qualificar e não somente qualificar, empregar esse profissional, inclusive mulheres no curso de taifeiro, que é a arrumação aí das cabines de bordo. Então, você alcança um público diverso que estava buscando uma colocação no mercado e não estava alcançando, mas as oportunidades na economia do mar existem, como falei, desde o taifeiro, você tem no âmbito da tecnologia, já que a gente está aqui na Casa da Tecnologia, também os ROVs, que são, né, os drones marítimos para ver um solo marítimo. Quando a gente fala de uma eólica offshore, para você poder alocar um aerogerador, você tem que ver a condição do solo marinho. Enfim, são oportunidades variadas, mas essa é uma recomendação que aponto, mas entendo que o Maranhão, né, a própria FIEMA está bem atenta nesse sentido, para que nós qualifiquemos os profissionais. Na parte de infraestrutura, Wagner, vou até falar de forma repetida, o Porto de Itaqui é uma estrutura que me impressionou, escalado natural, ele é muito eficiente no sentido de não ser necessário uma dragagem recorrente, Exatamente. né, que aumenta muito o custo operacional. Então, acho que o Maranhão está num caminho certo para um desenvolvimento econômico sustentável, né? Do ponto de vista da economia na terra, considerando a exploração do gás onshore, toda essa condição logística favorável, e agora, considerando essa nova fronteira offshore, que inclui a mineração oceânica. Aqui em Tutóia, o Maranhão possui uma reserva de litutânio expressiva, que serve para fertilizantes, ração animal. Enfim, eu estou muito animado, como o presidente Fernando colocou, a gente está semeando esse tema, praticar a literacia oceânica, chamando, como você bem colocou, né, a academia, os alunos, que são o nosso futuro, né, e a esfera privada. Você vê, como falei, teremos aqui empresas multinacionais aqui presentes, trazendo também, né, o ecossistema público, né, secretarias do Rio, do Maranhão. Então, o evento promete. Meu amigo, é isso aí que a gente necessita, dessa troca de conhecimento, de experiência, para que a gente possa acelerar o processo, porque o potencial é como você citou, né? Principalmente esse aí de Tutóia, eu não tinha esse conhecimento, principalmente nesse cenário agora que a gente tem aí de dificuldade, de elevação dos preços dos fertilizantes. Seria bastante interessante a gente se aprofundar e, quem sabe, aí, acelerar esse processo e utilizar essa exploração da área lá de Tutóia. Perfeito, Wagner. Muito se fala do Estreito de Hormuz, da questão da elevação do preço dos combustíveis, mas a agricultura, ela tem um peso muito relevante no PIB. A gente é totalmente dependente de fertilizante, né? Então, essa é uma fronteira nova, né? A mineração oceânica. E aqui no Maranhão você tem algumas minas já licenciadas para essa finalidade. E aí o que é interessante falar, Wagner, até em termos de governança pública. Eu fui procurado por um empresário do Sul, que é o sócio majoritário dessa empresa aqui no Maranhão. Então, considerando que estamos no ano eleitoral, né, onde no Maranhão, independente de que lado, né, a população vai escolher aqui o seu governador, lá no Rio, a gente, de forma inédita, promoveu a estruturação da primeira Secretaria de Energia e Economia do Mar do Brasil. Na época, eu atuava como superintendente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energias e Relações Internacionais. Conversando com o meu antigo secretário, levei a proposta de criarmos uma Secretaria de Energia, porque tínhamos, Wagner, muitos pleitos das empresas, né, em relação a incentivos fiscais, licenciamento. Rio de Janeiro é a capital da diversidade energética. A gente é o único ente da federação que produz energia, gera energia nuclear nas usinas de Angra. Temos o desafio da usina de Angra 3, que é um empreendimento federal que pode gerar mais de 15 mil empregos diretos. Mas temos um projeto piloto de eólica offshore, muito bem manejado pelo meu amigo subsecretário Sérgio Coelho, na Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, dentre outras vocações energéticas. Temos uma produção expressiva de biogás e de biometano.
energia solar nos 92 municípios. Então, uma sugestão que eu dou para o ente público no plano estadual é que pense, né, na próxima gestão de ter uma secretaria dedicada ao tema. Eu acho que o Maranhão ele tem toda uma vocação nessa direção e política pública bem orientada se faz dessa forma, com diálogo, com representatividade. Então, quem sou eu para dar uma dica, mas aí vai uma dica para o Maranhão. Não, essa dica é válida, porque, vamos dizer, o resultado que vocês vêm conseguindo, e isso traz experiência, traz conhecimento técnico, isso aí pode também ser adotado para a gente. O que for de bom, de extraordinário, por que não? A gente adotar e fazer e aplicar para buscar o principal, que é o resultado, né? Perfeito. Então, João, a gente sabe do nosso potencial pesqueiro. A gente tem muito a pesca artesanal. Então, qual seria a sugestão, baseado na experiência, no que você observou nos outros estados, que a gente pode adotar logo nesse setor para que a gente já comece a movimentar essa economia, deixar essa mão de obra mais profissional e, quem sabe, até trazer alguma indústria interessada de pescado para a região? Sem dúvida. Excelente pergunta, Wagner. A gente acabou falando de grandes infraestruturas e do desenvolvimento econômico voltado aí para grandes atores e grandes players. Mas a economia do mar, ela também interfaceia com o pequeno e com o microempreendedor. Não à toa, o Sebrae do Maranhão, ele também é um dos co-realizadores. Mando um abraço aqui para o Albertino, superintendente, super envolvido aqui nessa temática e no apoio ao evento. Falei do Fernando, vice-presidente da FM, mas o Albertino também tem sido um grande parceiro. O Celso Gonçalo, né? Enfim, a seleção maranhense está muito engajada na melhor realização do evento. Em relação à pesca artesanal, né? Eu penso, e até voltando lá ao Porto de Itaqui, que a gente precisa. Minha visão sobre o Porto é que aqui é um grande exportador de commodities. Então a gente precisa beneficiar ao máximo essa carga. Isso pode acontecer com o pescado, né? É importante que a gente também venha integrar nesse hub de discussão azul, né? Por exemplo, a distribuidora de energia. Para a gente fazer com que o pescado ele tenha mais valor, é importante a gente pensar no container refrigerado. Precisamos fazer com que a energia chegue lá com eficiência. Tem uma frase de um prefeito do Rio, que é um município voltado para a agricultura familiar, que ele virava para mim e falava assim: João, eu não quero vender o manjericão, quero vender o pesto do manjericão, que é um produto de valor agregado. Então, acho que a questão da pesca artesanal, a gente precisa beneficiar esse pescado, refrigerando, condimentando, para que esse produto tenha um valor agregado e isso gere maior renda para o pescador artesanal, para o próprio município onde o pescador está inserido e o Estado. Um outro destaque, olhando para essa cadeia produtiva ampla, mas olhando para os pequenos empreendedores, né? A gente tem penso eu, uma expressão de mangue aqui no Maranhão muito relevante. A gente estava conversando antes, né, dos 1.300.000 hectares de mangue, quase metade dessa expressão costeira fica aqui no Maranhão. E a preservação desse mangue é fundamental, especialmente por conta das mudanças climáticas, onde o nível dos oceanos aumenta, e a gente precisa proteger esses municípios costeiros, onde você tem lá, voltamos ao pescador artesanal. Então a gente precisa desenvolver, eu tenho conversado aqui na UEMA com o professor Márcio, né, de que forma que a gente pode trazer divisas para o Maranhão, em preservando essa vegetação importantíssima, não somente na defesa costeira, considerando essa variação de nível dos oceanos, como também da preservação desse bioma para alimentação dos peixes, né, que fortalecem essa cadeia produtiva do pescador artesanal. Então, a economia azul é isso. A gente precisa sem a preservação do recurso hídrico, não há economia do mar. Então, a gente fica animado demais, Wagner, de estar aqui para falar desde o pequeno empreendedor azul, né, como falei, até o Porto de Itaqui. A gente precisa fazer esse cluster azul funcionar, se comunicar em bases sólidas, com transparência,
e com vontade de prosperar, de gerar riqueza para o coletivo, e o Maranhão tem todos esses requisitos e predicados. Então, só para reforçar, essa vai ser a 7ª edição do seminário? 7ª edição, a primeira delas foi Niterói Caminhos de Niemeyer, segunda edição até, vou mostrar aqui, Wagner, aqui para a nossa audiência. Essa foi a capa já destaca aqui, né, o plástico, um grande vilão aí, né, nos oceanos, então é importante se destinar de forma adequada, né, o resíduo que você gera em casa. Foi em São Gonçalo, um município que banha a Baía de Guanabara, que o governo do estado fez um trabalho muito importante, foi fazer a concessão de parte dos serviços da SEDAI, então o saneamento básico de 7 municípios que interfaceiam a SEDAI já trazem um resultado de balneabilidade, praias que antes não eram possíveis serem frequentadas, Wagner. Hoje, né, a Praia do Flamengo, por exemplo, famílias voltando a frequentar a Praia do Flamengo, isso é muito bacana. É a economia da praia, que também está inserida na economia do mar. Essa revista a gente vai também, é um dos resultados do evento, a gente traz aqui nessa revista, para quem não, como tem uma capacidade limitada, o auditório, Wagner, a gente consegue trazer para a revista, né, todos os painéis, o QR Code na íntegra, lá o que vai ser falado. Então é isso, é um evento que a gente quer plantar um legado concreto, desenvolvimento sustentável, e é aquilo, ninguém faz nada sozinho, né? Essa correalização, a ABEMAR, FIEMA, SEBRAE, ela é premiada, e obviamente com outros grandes parceiros, a UEMA está contribuindo aqui hoje, né? A Gasmar, a FACERD, que foi quem iniciou essa trajetória azul, junto com a Confederação SACB, que abraçou a causa. Então, a gente está muito animado com essa construção conjunta. Que bom, João. A gente fica muito satisfeito em estar recebendo esse seminário, que aí vai trazer muito conhecimento e mostrar as oportunidades que a gente tem na nossa região. Perfeito. Eu acredito que a gente vai aproveitar muita dessa experiência de vocês para que a gente possa estar implantando aí o mais rápido possível desses setores que têm essas oportunidades. E aí, pessoal, vocês têm aí o link na descrição para você fazer a sua inscrição. Eu agradeço ao meu amigo João Leal, foi um prazer. Obrigado, Wagner. A casa está sempre aberta. Vai ser uma grande honra estar aqui. Obrigado por anunciar o nosso evento, obrigado pelo carinho, pela atenção. Vou fazer o último destaque, Wagner. Pois não. Aonde que, de novo, né, as oportunidades estão realmente acontecendo de forma concreta aqui no estado. Na última vez que estive aqui, tive ciência que o governador Brandão acabou de assumir a presidência do consórcio Amazônia Legal. Exatamente. Esse fenômeno do manguezal, ele acomete a costa do Maranhão e vai até o Amapá. Então, penso que o Maranhão tem total condição de protagonizar e liderar o desenvolvimento através da economia do mar e da economia azul. E vamos juntos, Wagner, espero que você esteja lá conosco, muito animados. Faltam apenas 17 dias, pessoal, corram, se inscrevam. São apenas 200 lugares, Wagner. A casa vai ficar cheia e como a entrada é gratuita, Wagner, aqueles que se inscreverem vão ter a preferência. Pode, com certeza a gente vai ter essa casa cheia, porque o evento ele tem tudo para entregar e é muito importante para a nossa economia. Maravilha. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, por favor, se inscrevam, participem do seminário. E a gente finaliza mais um episódio aqui do Nexo Cash. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.